Então, hoje, mais uma discussão dos possíveis temas para o Enem 2021. Hoje vamos falar sobre o aumento dos profissionais freelancer no Brasil. Freelancer, enfim, os bicos. Os bicos que a gente comenta, que a gente fala, né? Então, vamos lá, né? Então, como a gente comentou com vocês, a gente está passando aqui por outro formato de aula de redação. A gente viu as estruturas da redação de uma forma assim bem detalhada e bem específica em cada aula, vimos cada estrutura da redação, o que é preciso se considerar na estrutura, no texto dissertativo argumentativo, e a gente agora passa a discutir, fazer as discussões dos possíveis temas para as redações para o Enem de 2021. Né? Então, a gente anda pesquisando, a gente anda vendo quais são os possíveis temas. Na semana passada, a gente discutiu o cyberbullying, e nessa semana a gente vai falar sobre o aumento do número de profissionais freelancer no Brasil. Então, eu trouxe alguns questionamentos que são importantes para a gente começar essa aula, e que eu vou propor e desafiar para que vocês tentem responder esses questionamentos e tentem pensar nesses questionamentos a partir do momento que a gente vê as referências, a gente entrar em contato com as referências que a gente trouxe para a aula de hoje, tá certo? Então, quais são os problemas que envolvem esses trabalhos freelancer? O que vocês conhecem sobre uberização do trabalho? Se já quiserem responder, podem responder. Quais são as causas que influenciam a multiplicação desses trabalhos? Então, por que esses trabalhos estão sendo multiplicados e cada vez mais comuns? Quais as consequências desse aumento? Quais as consequências dos problemas que envolvem os trabalhadores chamados informais? Então, os trabalhos informais, quais são as consequências? Quais são os problemas desses trabalhos? Lembrando que a abordagem aqui é ligada aos problemas que esse aumento desses profissionais, desse tipo de trabalho informal causa. Então, quais são os problemas? Por que é um problema? O que está acontecendo que configura esse tipo de trabalho como um trabalho que está envolvido com problemas, com questões, com coisas que a gente precisa resolver? Certo? Vi, quer falar alguma coisa? É só para a gente se atentar. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Só para a gente se atentar exatamente como o tema pede. Se o tema é o aumento do número de profissionais freelancers no Brasil, ele está afirmando que esse número cresceu e a gente não pode ir contra ele. E aí lembrar que da forma como o tema foi proposto, dá para a gente falar sobre causa, dá para a gente falar sobre consequência, dá para a gente trabalhar diversas formas e não somente, por exemplo, por que está aumentando, entendeu? Exatamente. E aí, alguém já tem alguma possível resposta para uma dessas perguntas? Alguém vem pensando sobre isso, vem observando essa situação? Podem falar. Professora, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Primeiro, assim, na minha percepção, eu acredito que a informalidade aumentou muito. Eu não sei se eu estou certa, né? Mas assim, o mercado de trabalho ele está tendo uma exigência muito grande, né? E eu não sei se vai ferir assim, porque não tem que você tem que dar opinião e não pode ferir, né, os direitos humanos. Mas a questão da reforma trabalhista também, assim, deu muita brecha, né, para que muitos, digamos assim, empresários, né, eu falo assim, na questão do trabalho informal. Não sei se eu estou certa, né, digamos assim. Não, eu achei muito bom. Aí você já cria uma tese muito boa, né, Vicky? O que você acha? Que você traz a reforma trabalhista. Que importante a gente pensar sobre isso, sobre a perda de direitos, né? Sobre os direitos. É um problema. Os trabalhadores informais, eles possuem direitos? Eles têm segurança?
né? E você trouxe a reforma trabalhista, né? E como essa reforma trabalhista consecutiu dos trabalhadores estarem perdendo diversos direitos. E vários trabalhos que a gente considera como... Quais são as palavras para trabalhos que... Esqueci a palavra para isso. Autônomo? Trabalhos que não têm segurança, trabalhos precários, né? Então, várias possibilidades de precarização do trabalho foram abertas aí, para que as pessoas possam ter trabalhos precários, trabalhos sem segurança, trabalhos perigosos, como a gente vai ver, né? Na questão do Uber, trabalhos que envolvem insalubridades, assim, e essas pessoas não são asseguradas e não há problema na reforma trabalhista quanto a isso. Né? Não tem problema as pessoas estarem realizando esses trabalhos. Né? Então, isso meio que está sendo permitido, assim, que as pessoas trabalhem dessa forma. Então, assim, Maria, eu acho que foi uma ótima referência. Foi muito bom que você trouxe. Né? Se você fosse criar uma redação, o que eu falaria é pesquisar bastante sobre a reforma trabalhista e usa essa referência, porque é uma ótima referência, não acha, Vi? Eu acho. Eu vou lembrar de um caso que ele ficou famoso justamente na época que a reforma trabalhista estava em votação, que foi... Tinha um motoboy que ele trabalhava numa firma, e a partir do momento que você trabalha numa firma, a firma ela é responsável pela sua segurança. Então, se você é motoboy e você se acidenta, você tem direito a ficar em casa e continuar recebendo, né? E, claro, você se acidentou trabalhando por aquilo, né? Então, é dever da firma arcar com os custos, etc. E aí, na mesma época, teve um rapaz que trabalhava por entrega de aplicativo, ele caiu, ele quebrou a perna, e ele teve que continuar as entregas dele com a perna quebrada. E pensa como é que deve ser difícil andar de moto com a perna quebrada, você não tem direito ao respaldo, porque você não tem o seu salário, você não tem o seu seguro, e você precisa do dinheiro para se manter. E aí foi uma coisa que, assim, a reforma trabalhista, ela não está protegendo esse trabalhador que trabalha pelo aplicativo, porque o aplicativo não tem nenhum tipo de vínculo com ele, sabe? E nenhum tipo de responsabilidade. Acho que a Lívia e a Maria levantaram a mão aí. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar. A Lívia levantou primeiro. Pode falar, Lívia. Eu pensei sobre a questão do desemprego, né, que está muito grande, e eu acho que isso é por causa da falta de trabalho formal também. Aí leva as pessoas a trabalhar nesses freelancers e tal, que geralmente não tem muitos direitos garantidos, né, porque é uma empresa privada, enfim. E a reforma trabalhista também, eu acho que tem para isso. Muito bom, Lívia. Outro ponto excelente a ser levantado para essa discussão, o desemprego, que inclusive foi o ponto que o Vi levantou quando a gente estava conversando sobre isso, né? Então, não tem emprego, então as pessoas passam a ter que criar os próprios empregos e criar condições, né, para conseguirem sustento. Né? Quer falar sobre, Vi? A Gabriela mandou aqui no chat. Acredito que esteja aumentando por conta da tecnologia que está evoluindo. Com essa evolução, o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais esse conhecimento, que é um problema para algumas pessoas, que às vezes não possuem renda para a realização de algum curso. É importante e bem válido pensar por esse ponto, e já que associou com tecnologia, também é bom lembrar que em vários aspectos estão tentando substituir a mão de obra por tecnologia. Então, você vai numa firma e você vai encaixotar caixas, não é mais uma pessoa que faz isso, é uma máquina. E isso é bom para a firma, é lucrativo para a firma, mas não para o trabalhador que perde o emprego. Então, tem não só essa questão da capacitação da tecnologia e do acesso à tecnologia, mas também da própria substituição da mão de obra. Sim, muito bom, muito bem pensado, Vi. E eu acho que tem uma coisa assim. Eita, a minha internet parou, mas voltou já. Eu acho que tem uma coisa a ser pensada nessa questão da exigência, né? Das exigências que estão sendo. O que será que está por trás dessas exigências que são cada vez mais difíceis das pessoas entrarem nesse perfil? O que está por trás desse perfil? Né? Eu fico me perguntando por que essas exigências, por que esse perfil tão quase impossível de se conseguir, né?
A Maria Jesus levantou a mão, pode falar. Então, professora, eu estava lembrando também de um termo, né, que é sobre pejotização do trabalho, né, porque também as empresas, elas não querem mais se responsabilizar, inclusive saiu até uma sentença dos motoboy, da Log, né, que eles trabalhavam assim, não tinham uma condição mínima, né, então, aí, graças, assim, aí foi a favor dos motoboys que a empresa foi obrigada a fornecer, né, equipamentos para as pessoas que trabalham como entrega, né, e na questão também um exemplo, eu tenho uma amiga que ela está fazendo um curso de direito, né, e assim, não é só no ramo do direito, e acho que também todas as áreas, eles estão pedindo, assim, uma coisa assim que chega a ser absurda, né? Começa a pedir questão de idioma, né? Você tem que falar 3 idiomas. Eu nunca vi isso para você ter assim, não que seja desnecessário, sim, é necessário, mas uma pessoa que está começando agora a estudar, eles pedem, você tem que ter inglês, e assim, inglês não é base, você tem que ter intermediário até o fluente, francês, espanhol, então, às vezes, isso chega a ser impossível, né? Então, por isso que, muitas das vezes, isso acaba que entrando na formalidade, porque você não encontra um emprego, né? Digamos assim, então você acaba saindo do mercado formal para o informal, porque assim você precisa de uma garantia de uma subsistência, né? Então eu não sei realmente também essa questão, por que está tendo uma exigência muito grande no mercado? Não sei se vai ter uma substituição, o ser humano ele não vai só apenas ter no mercado apenas um trabalho intelectual, né? Que não é necessário mais de uma mão de obra. Eu não sei realmente o que está por trás. É interessante porque o trabalho intelectual também é muito prejudicado, né? Então, às vezes você passa tanto tempo numa universidade e pela dedicação à universidade você não consegue ter uma ampla experiência de trabalho, assim. Só que aí quando você sai da universidade e você não tem experiência de trabalho, você não encontra trabalho. Então você mais uma vez está na linha do desemprego, da possibilidade do desemprego, né? Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso, que não fizeram jornadas duplas, então quiseram ficar só na faculdade, no período que estavam na faculdade, e não trabalharam. Só que aí se prejudicaram muito depois que terminaram, porque não tinham experiência de emprego. Então, também existe isso, né? Essa coisa do currículo, né? Isso fica muito forte, muito intenso, assim, a gente passa a se preocupar muito com o currículo, né, com o que agregar no currículo. A nossa jornada, a nossa trajetória, o nosso percurso passa a estar ligado ao currículo. O Ian saiu, não sei se foi por conta de internet. Quando ele voltar, ele levantou a mão. Quando ele voltar, vai ser ele. Pode falar, Vika, você está com o microfone ligado. No ano passado, eu fiz uma entrevista de emprego para um estágio. Era um estágio que ele exigia experiência. E o estágio, normalmente, é a porta de entrada para a gente no mercado de trabalho. Tanto que o regime contratual é diferente, a carga horária é diferente, e as exigências, elas são mínimas. E quando eu fiz a entrevista, e não era um estágio que pagava bem, era tipo R$ 700. E eles exigiam experiência. Então, como é que você tem experiência para entrar no mercado de trabalho para um cargo que, na verdade, deveria te dar experiência? Exato, né? E se eles estão cobrando experiência logo, eles não estão querendo contratar um estagiário, eles querem contratar alguém já formado, mas não querem pagar o suficiente para que o trabalho exija. Exatamente, para um trabalho especializado, né? É isso. Maria levantou a mão, quer falar? Não, eu ia falar sobre isso também, que o Vitor falou. Eu falo assim, não só a questão, porque tem muitas pessoas formadas, né, que infelizmente não está atuando na área e foi obrigado, né, a fazer serviços que digamos assim, digamos Uber, né, não que seja um trabalho
poderia estar na área atuando e que, às vezes, muitas das vezes, eu vejo assim, eu vou falar assim, um exemplo na minha cidade, né? Que hoje eu acho que também vai muito hoje está muito da questão do network, né? Você só consegue uma colocação de trabalho se você conhece alguém que te indica, e se você não conhece, infelizmente, você está fora do mercado. Eu digo assim também muito da área da saúde. A saúde é muito assim, se você tem uma pessoa para te indicar, você consegue entrar. Se você não tem, é muito difícil você arrumar o primeiro emprego, né? Você saindo da faculdade. Então, isso às vezes acaba desanimando muito assim, os universitários, porque quando você está estudando, você tem um gasto enorme, né? E aí depois você termina, e aí? Para onde o que você vai fazer, né? Então, isso é um tema muito importante que vocês trouxeram, assim, da questão para refletir e pensar. É um tema até triste, né? A gente começa a falar, você fica até desanimado, triste. Mas sim. Então é isso. Então hoje a gente preparou, muito boa, todos os posicionamentos, tudo que vocês colocaram foram muito importantes, e com todos eles vocês conseguem criar uma tese, criar um ponto de vista e defender uma redação. Né? Então, são com todos isso que a gente está fazendo é criar um ponto de vista, é criar uma tese. Então, é através desse questionamento, de questionar o problema, de procurar referências para compreender o tema, né? Assim que a gente cria repertório, vai criando a nossa tese. Então, isso é importante para a redação. Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Então, eu perguntei aqui se vocês têm referências sobre esse tema, né? O que do seu repertório sociocultural pode ser usado diante desse tema. Esse questionamento que eu fiz é um questionamento que vocês devem fazer na hora da redação. Então, vocês olham para o tema e perguntam que repertório eu tenho que eu posso agregar a esse tema. Por exemplo, o Vi trouxe o caso do motoboy que quebrou a perna e tudo mais. E a gente foi falando de várias experiências, assim. Mas existe algum filme, alguma reportagem de jornal, algum livro, algum teórico que vocês conheçam, que falem sobre isso, que vocês conhecem, que estão falando sobre isso, estão dialogando sobre isso? Eu conheço um documentário chamado Gilson, que ele fala sobre a rotina de um trabalhador do iFood, de um entregador do iFood. Fala sobre isso, né? Tem um filme muito famoso do Will Smith, que é A Procura da Felicidade, se eu não me engano, o título é esse. E que mostra todo o desgaste que ele tem quando ele está procurando um emprego na área e o emprego não é remunerado. Ele ganha um estágio não remunerado e aí ele tem que trabalhar de maneira autônoma, vendendo um produto, e ele tem que ficar indo atrás. E ele é despejado, ele tem que dormir dentro de um banheiro de uma rodoviária. Então, é um filme que, embora ficção, ele reflete bem essa ideia de trabalhador autônomo, de oportunidade no mercado de trabalho, de capacitação, do que o mercado de trabalho está exigindo, e de como o mercado de trabalho ele não está interessado na sua sobrevivência, só na sua capacitação. Muito bom, a Lívia trouxe um livro do Ricardo Antunes, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Muito bom. Eu acho interessante a gente pensar quem que está ganhando dinheiro com esse trabalho esse trabalho mal remunerado de muitos entregadores, esses aplicativos, né? Ganham dinheiro danado, assim, com o trabalho mal remunerado dessas pessoas, né? Assim como o Uber, a 99, o iFood, né? Todos esses aplicativos, eles lucram imensamente em cima do trabalho mal remunerado de muitas pessoas. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso também, né? Qual a relevância? Eu pensei ainda a gente falar sobre o empreendedorismo, né? Qual a relevância do empreendedorismo nesses trabalhos? Porque eu vejo, assim, muito essa questão do chamar esses trabalhadores informais, que estão em trabalhos precários e que não têm segurança de trabalho, chamando eles de empreendedores,
Na verdade, quando a gente conversou aqui, é uma forma de tentar se inserir, de ganhar dinheiro em uma sociedade em que não está exigindo cada vez mais especialização e que não está empregando pessoas, né? Então, e aí? Onde o empreendedorismo entra, né? Acho que a gente pode questionar discursos. O discurso do empreendedorismo, ele é muito questionável. O Ian voltou, Ian, você voltou e você tinha levantado a mão daquela vez. O que você ia falar? Diga, por favor. Olá, boa tarde. Eu ia falar sobre, no caso, como isso já é o impacto de uma globalização mal estruturada, né? Porque pensando no sentido que a gente está passando por uma quarta revolução industrial que vai mudar totalmente o modo como o capitalismo se dá e como o mundo se dá, o modo como se trabalha. E aí a situação vai ficar muito distante de quem é pobre e de quem é rico, porque mão de obra qualificada, a grande massa não tem. Isso é uma perca de esperança que se era passada na década de 80, 90, essa ideia de que a gente chegar no século XXI, tudo ia mudar, da evolução humana, da tecnologia, e só que se mostra que não é uma verdade. E daí, muitos, acho que antropólogos que estudam isso, prevê um novo surto de revoluções dentro de regionais, e o que a gente vê é isso em todo o mundo, por causa dessa precarização do trabalho. E esse é o grande problema. Agora, o problema é como a gente vai enfrentar esses sistemas, né? Essas grandes empresas, esses grandes aplicativos bilionários que comandam já esse mercado de trabalho. Como que a gente vai encarar? Eu não sei dizer, e aí é um problema que a gente está discutindo. Era só isso que eu queria falar. Nossa, esse é um ponto muito bom, uma ótima referência, né? Eu não sei se você ouviu o que eu estava falando, mas na hora que você entrou, já dialogou com o que eu estava falando, que era sobre quem lucra com esse trabalho mal remunerado, com essa precarização. São esses aplicativos bilionários, né? Eu fico pensando, é interessante a gente pensar em formas de como a gente vai lidar com isso. É sobre isso a redação, né? É como que a gente vai conseguir superar esse problema. Eu fico pensando nessa questão de não usar os aplicativos. Eu fico pensando nessa possibilidade. Então, em vez de você recorrer a comprar e consumir de grandes empresários e empresas bilionárias, você recorrer aos próprios, a outros empreendedores. Então, tem um projeto chamado Ajude uma Mãe Preta, né? Então, você, em vez de comprar cadernos e artigos assim que às vezes são feitos por empresas muito grandes, assim, você compra de uma mulher empreendedora, uma mãe, né, que tem que sustentar uma casa, você compra direto dela, então ela recebe os lucros desse trabalho, né? Porque a questão do lucro também é muito importante, porque o dinheiro que os entregadores têm, no caso, é muito pouco, né? O que eles recebem é muito pouco. Então, essa forma de você ajudar trabalhadores locais e você ajudar esses trabalhadores solo, assim, empreendedores autônomos, assim, talvez possa ser uma solução, uma forma de, pelo menos, você ajudar, você apoiar esse trabalho. Pode falar, Ian. Só queria citar uma reportagem que eu li não sei se foi no El País, do iFood no Brasil, de como o iFood, que é um aplicativo, está ligado com trabalhos com violência, com sistemas de jagunço na cidade do Rio de Janeiro. Porque a maioria dessas regiões, principalmente no Rio de Janeiro, eu acho central, porque o Rio exporta, né, muita cultura para o Brasil. E realmente até essa cultura miliciana ele exporta para o Brasil. E dentro disso, a gente vê como a tecnologia se dá no mundo nesse mundo que é de exploração. Então, tipo, dentro disso, eles fizeram alguns motoboys que não poderiam trabalhar por 12 horas, trabalhavam sobre exploração e ameaça psicológica ou ameaça como do tipo de violência física, até mesmo física. E aí, como que a gente vê a ligação de um Brasil do passado com o Brasil do futuro se ligando e se retratando? Então, a gente não vê uma esperança, a gente vê um retrato. E como resolver isso? Né? A gente precisa criar lei, pensar em leis
para limitar esses poderes dentro dessas regiões, combater tudo isso de uma forma séria, né, por meios sérios que precisam ser discutidos e que não são. Nossa, que reportagem maravilhosa, que referência maravilhosa. Se você consegue passar essa reportagem para a gente, que é uma referência maravilhosa. Eu quero ler sobre isso. Nossa, muito, muito boa mesmo. Então, aí você já trouxe a solução das leis, né? Da lei, né? Muito interessante porque dialoga com o que a Maria falou, que foi sobre as leis trabalhistas. Então, a gente já está indo sobre a necessidade de ter leis que asseguram o direito do trabalhador. Então, a gente vai para o direito do trabalhador. Muito interessante. Pode falar, Viz, quer falar? Você quer falar, Vi? Pode falar. Podemos seguir. Certo, então eu preparei alguns textos motivadores, alguns textos, reportagens, vídeos, algumas referências para a gente pensar sobre isso. Eu trouxe um vídeo sobre a greve dos entregadores que fala sobre uma pessoa bem importante, que é o Galo. Ele fala bastante sobre ele, que ele é uma liderança assim nessa luta dos entregadores. Acho legal a gente assistir esse vídeo. Eu vou passar todas as referências para vocês e por último a gente assiste o vídeo, porque senão a aula, porque o vídeo é um pouco longo. Então eu trouxe vídeo, vamos assistir, se não inteiro, pelo menos parte do vídeo. E aí eu também trouxe, toda vez que você passa, ele começa. Peraí. Tá. Então aqui eu trouxe charges, né? Então eu trouxe essa charge que fala sobre o período da pandemia, porque a questão dos trabalhadores da iFood ficou muito forte no momento da pandemia, né? Inclusive teve uma situação assim que para mim ficou muito simbólica, que todas as pessoas que estavam pedindo comida pelo iFood na pandemia, porque, né, por vários motivos, né? E aí, muitas vezes o trabalhador do iFood ele era culpado as pessoas culpavam esses trabalhadores por terem contraído o Covid-19. Então, eram situações, assim, muito, muito complicadas, assim, acho que simbolizava bastante o elitismo brasileiro, né, porque teve uma blogueira que pegou o Covid, acho que eu até posso falar, eu nem lembro o nome dessa blogueira, mas enfim, é uma blogueira muito famosa, com alcance enorme aqui no Brasil, eu esqueci o nome dela, Flávia Pavanelli. E aí, ela estava culpando o Covid que ela contraiu do trabalhador do iFood de que ela tinha comprado comida. Sendo que depois descobriram que ela esteve presente em vários eventos nessa semana e por isso ela, com certeza, teria contraído Covid. Então, ela estava culpando ali os trabalhadores do iFood que estavam segurando muitas coisas nas costas, um trabalho mal remunerado, num trabalho ridiculamente perigoso, né? Assim, perigoso em vários sentidos e também insalubre. E aí essa elite culpando esses trabalhadores ainda. Então, assim, acho que essa charge relata, assim, o quão delicado, complicado e sensível é o trabalho dos entregadores. Né? O que vocês acham? O que vocês veem dessa charge? A gente pode lembrar também que o próprio iFood não se responsabiliza pela saúde dos trabalhadores. Opa, o fone, né? Lembrando que o iFood ele não se responsabiliza pela segurança dos trabalhadores. Então, eles não deram nenhum tipo de equipamento, máscara, álcool em gel, nada. E esses entregadores, eles vão entrar em contato com a pessoa que faz a comida, com o pessoal que está comprando a comida, ele vai de um lado a outro da cidade, ele precisa trabalhar, e ele não tinha equipamento adequado. Então, lembrar que, por exemplo, os aplicativos não são responsabilizados pela saúde e pela segurança do trabalhador. E aí dialoga com as questões de lei trabalhista. Sim. E pode falar, Ian. Eu só queria falar de uma frase que eu ouvi, que eu não vou fazer da pronúncia de filósofo, mas ele diz assim que nunca viu uma elite com tamanho desprezo para o seu povo como a elite brasileira. E realmente isso é retratado na forma que é passada, pelos meios de comunicação, pelas formas que a grande população pobre e sem acesso tem um retrato. Uma elite que concorda que 63 milhões de pessoas trabalham na informalidade nesse país.
O Brasil é um país de 215 milhões de pessoas. 63 milhões de pessoas é muita gente. E 14 milhões de pessoas na extrema pobreza também é muita gente. Então a gente já quase pega mais da metade da população brasileira. Isso é um dado, na verdade, que não tem segurança alimentar também. Então a gente começa a ver esse desprezo que as pessoas sustentam no poder, pessoas que pregam essa política de não dar acesso à educação, manter precarizado, porque você é uma forma também de você manter refém essas pessoas, né, do seu sistema. Então isso é muito complicado. E a única forma que eu vejo para sair de tudo isso é a educação. Muito bom, Ian, muito bom. Então, você criou já a sua proposta, uma pegada de proposta de intervenção relacionada à educação, né? Então, uma forma de sair disso é educação e também o combate ao elitismo. Essa coisa da excesso de especialização no trabalho tem o quê também bastante elitista, assim, né? Tem uma coisa elitista, assim, também. Como se a gente estivesse reservando cargos para elite, os trabalhos formais para elite, para pessoas que tiveram tempo para dispor para essas exigências absurdas. Então, também é uma forma de você reservar os trabalhos formais assegurados pela lei para a elite, para classes privilegiadas, né? Privilegiando ainda mais essas classes, né? E aumentando ainda mais a desigualdade social. A gente pode discutir economia, a gente pode discutir liberalismo também, né? Acho que é uma coisa interessante. E aí também tem essa outra charge aqui. Quer falar? Alguém ligou o microfone? Tem mais essa charge também falando sobre os entregadores. Então, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no fim de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado da empresa de entrega, ele aluga bicicleta para trabalhar. Ou seja, né? Que trabalho é esse, né? Que segurança é essa? É o Fala, que paga para trabalhar e não tem nenhum respaldo. exatamente. E eu levanto a mão, pode falar, Ian. Eu acho que também tem um problema do mito do herói em relação a esses trabalhadores, né? Tipo, romantizar essa situação. Pegar histórias televisionadas e criar todo um sistema apoteótico, como essa pessoa venceu na vida e como que todo mundo pode, como se é possível, entende? Sendo que não é uma verdade, entende? Sendo que é uma utopia traçada para a nação, entende? Então, tipo, é muito triste isso. Então, por exemplo, mesma forma que você violentar essas pessoas, né? Rindo do trabalho delas, culpando elas pelos problemas do país, o mesmo problema você faz quando você romantiza isso, colocando pessoas que estão cortando a cidade de São Paulo de bicicleta para entregar uma comida num condomínio onde elas possivelmente nunca vão pisar o pé, entende? E uma comida que talvez nunca vão comer também. Muito bom isso que você trouxe. Por isso, eu acho que com isso que você trouxe, a gente já consegue ir para o vídeo que eu quero passar para vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma referência, porque eu vou colocando. Ah, eu tenho umas outras referências aqui que dialogam diretamente com o que o Ian falou, que é sobre a narrativa que está sendo contada sobre os entregadores e sobre esses profissionais. Né? Às vezes é uma narrativa, como eu falo, romantizada. Então, existe essa ideia do empreendedorismo como algo muito admirável, como se o empreendedor fosse alguém muito admirável. E a gente vê, de verdade, através da narrativa do Galo, que é esse homem que eu vou trazer para vocês agora, falando sobre a realidade, sobre uma narrativa real e verdadeira desses entregadores, dessas pessoas que estão vivenciando. Então, a importância da narrativa, a importância da história que se conta sobre quem está protagonizando, quem está no centro desse problema, quem está no centro dessa questão, né? Então, tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, pode falar, Vi. Quem quiser falar, pode falar. E aí a gente já passa a ver o vídeo, a gente encerra com o vídeo também, porque nosso tempo está se esgotando, né? Pode ir, Vi. Eu acho que um conceito do tema é também a utopia da meritocracia e de atrelar a responsabilidade somente ao trabalhador, como se para ele se sustentar no mercado de trabalho dependesse só dele e não de todo um sistema que precariza o trabalho. Então, muito bom, Vi.
Muito bom, eu te interrompi. Desculpa. Você pode repetir a última coisa que você falou? Que eu acho que você falou um pouco longe do microfone. É só um conceito que é interessante explorar na redação também, que se encaixa bastante com o tema. Sim, pensei também em alienação, né? E aí, como a gente está alienado realmente da realidade disso, de como a economia funciona, né? O nosso profundo desconhecimento sobre economia, né? Sobre história e como tudo isso está ligado ali. E como o Ian falou sobre a educação, sobre como a educação é importante nesse sentido, né? Então, vamos finalizar aqui com esse vídeo, tá, gente? Vamos lá? Eu acho que dá para a gente terminar a aula 2h35. O que você acha, Vi? Então, fechou. Vamos ver o vídeo. O vídeo tem 10 minutos, a gente vai assistir metade do vídeo. That's not my business. Se você colocar uma caixinha dessa nas costas e passar 12 horas do seu dia fazendo entregas, você vai chegar no final do mês com R$ 936. É menos do que um salário mínimo e é muito menos que um salário digno. Pensa nisso da próxima vez que a tua pizza chegar em casa meio escorrida. A situação desses profissionais é tão ruim, mas tão ruim, que hoje eles são o símbolo de um fenômeno chamado precarização do trabalho. A precarização é o que acontece quando os direitos de quem trabalha são pisoteados e os vínculos entre empregado e empregador se desfazem totalmente, que é para que o empregador não precise assumir nenhuma responsabilidade diante do empregado, sua família e sua vida. Alguns entregadores, como o Paulo, até tentam denunciar esse estado de coisas na imprensa, só que nem sempre eles têm sucesso. Eu vim aqui na Globo aqui para tentar fazer uma denúncia sobre o que vem acontecendo, a forma que os motoboys vêm sendo tratados pelos aplicativos, pelos restaurantes e até mesmo pela população, por uma parte da população. E a Globo perguntou se eu tinha alguma comida. A Globo não, né, mano? Os seguranças aqui da Globo perguntou se eu tinha alguma comida para entregar. Eu falei que eu tinha uma denúncia para fazer. Eles falaram que não dava, que ninguém ia me atender agora. Até hoje, os entregadores sofreram sem organizações e sem lideranças que os representem de maneira efetiva. Mas isso pode estar mudando. No próximo dia 1º de julho, entregadores de todo o Brasil devem fazer uma paralisação por melhores condições de trabalho. Isso porque a pandemia só tornou a vida deles mais difícil. Não deram nada pra nós, falaram nada, deixou descaso também, né? Os caras não pensam em nós, cara. Os caras não dão um suporte, não dão um auxílio. As pessoas passam pela gente, que é motoboy, vê que a gente tá todo dia na rua, as pessoas já passam tipo assim, olhando de longe, já desconfiado. Eles pedem o básico do básico. Querem um aumento no ridículo pagamento das corridas e também um aumento da taxa mínima que eles recebem. Eles também pedem um seguro de vida e outro seguro para roubos e acidentes. Os entregadores ainda demandam um voucher, que é para comprar máscaras e luvas e outros equipamentos de proteção, para que eles possam ficar menos expostos ao coronavírus. São pedidos que fazem sentido. Esses caras estão muito, muito expostos e correm um risco real durante a pandemia. A única chance que os entregadores têm de receber um tratamento um pouquinho mais humano das empresas que os empregam, porque essa é a relação, é unir a categoria e fazer a pressão necessária. A paralisação marcada para o início de julho mostra que já existe um processo de articulação e organização em curso. Uma figura-chave dessa união é o Paulo, que você já viu no comecinho desse vídeo. O Paulo formou um grupo chamado de Entregadores Antifascistas. Aqui ele aparece na manifestação de 7 de junho.
A minha luta para construir esses entregadores antifascistas, para a gente poder lutar por uma alimentação, um café da manhã, um almoço, uma janta para os companheiros, tem sido tão difícil, companheiros, que vocês não têm noção. O tanto de companheiro que é igual a mim que me manda para Cuba. Então você, companheiro, entregador, está espalhado pelo Brasil e tem um sentimento antifascista no coração, assim como eu tenho, assim como os corações aqui têm também. A gente precisa de vocês, companheiros. Ninguém aqui é empreendedor de porra nenhuma. Mas é força de trabalho nessa porra. Antes dessa mobilização, ainda em abril, o Paulo lançou um manifesto cobrando iFood e similares pelo descaso diante dos entregadores que andam por aí correndo risco no meio da pandemia. Na ocasião, o Paulo ficou com a impressão de que as empresas mandaram os robôs delas lidarem com a situação toda. O abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado que a gente fez sobre alimentação para os motoboys e a segurança, o álcool em gel. Na resposta está sendo dito que foi dado o álcool em gel e que tem um caminhão parado, vários caminhões parados por São Paulo e eu acredito que pelo Brasil, é isso que eles queiram dizer, né? Porque eles estão em território nacional, para dar álcool em gel para os motoboys. Cadê, mano? Cadê esses caminhões? Cadê a mensagem? Não chegou para mim, não chegou para meus companheiros. Ficar mentindo, meu. Ficar mentindo para ficar enganando os outros, mano. Ficar emitindo nota para ficar enganando o pessoal. A realidade é que a gente não sabe nem se esse texto aí não foi escrito, já não estava escrito, entendeu? E foi pegado pelo robô de um lado e colocado do outro. Isso é o mais complicado. Tá lidando com o robô, né? Tem gente morrendo e a gente tem que ficar lidando com o robô. Agora, o que resta ao Paulo e aos outros entregadores é tentar chamar a atenção dos seres humanos, se é que eles são dignos desse nome, que lucram com o trabalho precário e arriscado deles. Então, gente, agora a gente vai liberar vocês para a próxima aula, senão a gente toma muito da próxima aula. Então, é isso. Esse vai ser o tema também para a redação que vocês devem mandar para mim, para a gente corrigir aqui no cursinho, tá bom? E é isso, galera. Estão liberados. Obrigada a você, Lívia. Obrigada, Gabi. Muito obrigada. Obrigada a todos.